Olá, me chamo Carla e represento neste vídeo a professora autora do seu caderno de estudos, bem como do conteúdo desse DVD, a professora Flaviane Reis. Hoje iremos conversar um pouco sobre a didática na língua brasileira de sinais. Durante o curso de especialização em Libras, você já deve ter compreendido que todo mundo tem uma língua materna. A partir de agora, iremos compreender por que, mesmo já sabendo uma língua, precisamos desenvolvê-la. Além disso, iremos entender a importância de uma escola bilíngue para os surdos, pois ela irá facilitar o desenvolvimento dessas habilidades. Vamos conhecer o que é o ensino de Libras e verificar a importância das políticas públicas e da legislação que auxiliam para o cumprimento dos direitos humanos das pessoas com deficiências. Então, vamos ver quais são os direitos linguísticos dos surdos. Você reparou nas cenas? Em todo o mundo, os homens se organizam em grupos que seguem critérios variados nos seus direitos linguísticos. Nós conhecemos várias línguas no mundo inteiro e as pessoas utilizam dessas línguas para se comunicarem. E os surdos? Em que língua eles se comunicam? Você já deve ter estudado ao longo do seu curso de pós-graduação que a língua utilizada pelos surdos para a comunicação é Libras, que cada país terá sua língua de sinais. Assim, como em um mesmo país as pessoas se comunicam de acordo com a variação sociolinguística da sua comunidade. Isso mesmo, assim como as línguas oralizadas, Libras, também possui variações sociolinguísticas. Então, a língua de sinais surge da necessidade de unir essas pessoas e que essas possam se comunicar. As línguas de sinais que os surdos usam, o jeito de agir, pensar, visualizar, o tipo de arte de se expressar são algumas características dessa língua. Mas você pode estar se perguntando, o que isso tem a ver com a língua de sinais? E o que há de relação nessas pontuações com essa disciplina? Bem, a língua de sinais funciona e é organizada como as sociedades. Assim, podemos marcar a nossa identidade pertencendo a um determinado grupo linguístico. A primeira língua que adquirimos na vida é a mais importante. E esta primeira língua que irá determinar em qual grupo pertencemos e marcar a nossa identidade cultural. Essa primeira língua iremos chamar de língua materna. Posterior a essa aquisição, as pessoas poderão aprender outras línguas. Mas essa primeira língua será sempre a língua materna das pessoas, independente das outras línguas que ela irá aprender ao longo da vida. No caso das pessoas surdas, brasileiras, podemos dizer que Libras é a sua língua materna e que a língua portuguesa é a segunda língua, bilinguismo. Para melhor compreender, vamos relembrar os conceitos de língua materna e bilinguismo. Língua materna é a primeira língua que uma criança aprende. A expressão língua materna provém do costume em que as mães eram as únicas a educar os filhos na primeira infância, fazendo com que a língua da mãe fosse a primeira a ser assimilada pela criança. Bilíngue para surdos são as duas línguas dos surdos que utilizaram como fronteira da língua. Quando os surdos usam a língua de sinais, se sentem como a primeira língua, e outro momento que os surdos escrevem como a modalidade escrita de português, se sentem como a segunda língua. Então, eles são bilíngues, que usam as duas línguas no mesmo país. Então, assim, as primeiras línguas que as crianças falam, realmente, eu acho que é a língua dos sinais. Porque eles acabam pedindo com o dedinho, né? Eu quero aquilo, eu quero isso, e o som, ele vem depois, tá? Eu acho que primeiro é realmente os sinais. A primeira língua que eles aprendem é a língua portuguesa, a língua brasileira que eles aprendem, que é o A, o B, o C, eles tentam formar palavras, formar alguma coisa que faça sentido para os pais. A primeira língua da criança não necessariamente ela se diz uma língua, porque a criança quer somente se expressar.
Ela quer passar para as outras pessoas que estão em volta dela aquilo que ela está sentindo, né, ou o que ela quer dizer. Então, acho que ela toma como exemplo tudo que tem à volta dela, que ela vê que está acontecendo, que as pessoas falam, né, e ela tenta imitar isso. O desenvolvimento de uma criança, o desenvolvimento da língua de uma criança, ele acontece conforme ela vai absorvendo tudo que está ao redor dela, absorvendo as outras pessoas, absorvendo a mãe, o pai, a professora. Com isso tudo ela começa a aprender as primeiras palavras, aprender até com gestos o que ela quer pedir. Uma criança quando nasce, ela já começa, depois de algum tempo, a querer fazer igual, ela vai fazendo mímicas, vai repetindo sinais. Não, eu não sei. Ela vai se expressar justamente copiando as pessoas em volta, só que gestualmente, porque ela não escuta aquilo que está sendo falado, né? E a primeira língua que eu acredito que eles aprendem e vão desenvolvendo é a língua de sinais. A criança surda, eu acho que desenvolve mais esse negócio de repetir, de querer fazer igual os outros estão fazendo. Eu acho que depois, sim, ela começa a interpretar, não, peraí, isso aqui serve para pedir comida, isso aqui serve para apontar para alguém. Língua de sinais para pessoas surdas, onde se usa as mãos no lugar de palavras. É a linguagem dos sinais, né? Então, a linguagem dos sinais que eu acho que agora, mais do que nunca, a gente está falando e está tentando utilizar pela inclusão das crianças nas escolas. Tinha uma época em que a gente deixava eles muito separados. Aqueles acadêmicos, aqueles estudantes, aqueles aluninhos precisam de linguagem de sinais, então eles vão para uma escola especial. Então, hoje, com a inclusão, nós, professores, temos o desafio de aprender e de incluir, e os colegas também. Então, eu acho que isso está tornando algo mais fácil e está se tornando normal para todo mundo. E o que é normal? É importante saber Libras porque a gente nunca sabe com quem a gente vai conversar mais para frente. Acho que é importante justamente porque para tu poder conversar com uma pessoa surda, né, para ver inclusão na sociedade, porque senão, se ela não houvesse, não fosse importante, então as pessoas surdas seriam inferiorizadas, né, porque elas não teriam como se comunicar com outras pessoas. Eu acho que o papel da língua dos sinais dentro da sociedade é de extrema importância, visto que a língua dos sinais traz a pessoa, inclui a pessoa surda-muda para dentro da sociedade. Vale destacar que muitas crianças surdas, filhas de pais ouvintes, não têm contato com a língua de sinais brasileira logo que nascem. Geralmente, elas irão aprender Libras quando chegarem à escola. Isso normalmente acontece porque a maioria dos pais só descobre que a criança é surda tardiamente. Será que os pais aceitam os seus filhos surdos através da sua construção de identidade surda, cultura surda e comunicação na língua de sinais? Para compreender melhor a concepção dos pais em relação ao filho surdo, vamos acompanhar a entrevista realizada com uma mãe de uma criança surda. Meu nome é Sônia, mas o pessoal me conhece como Kika. Eu sou mãe do Maurício, do Silvio e do Juan. Silvio e Juan são ouvintes, Maurício é surdo, ele nasceu surdo. O Maurício sabe se comunicar em Libras, as pessoas em volta dele sabem se comunicar em Libras, e quem não sabe, ele se faz entender. Para o surdo, a primeira língua é Libras. O abecedário, o A e o U, tudo ele vai aprender em Libras. A importância dos pais aprenderem Libras, na realidade, não é só os pais que têm que aprender os irmãos. Eu acho que a família toda tem que aprender Libras. A primeira comunicação vem de casa. A importância da família aprender Libras. Para a educação. Para a educação geral, educação geral. Para mim, para a inclusão na sociedade, sinceramente, não seria colocar o surdo na escola de ouvinte logo. Não. Seria começar ensinando Libras. Não ensina inglês, não ensina espanhol, ensina Libras. Vai ensinando até certo tempo. Bota. Aí sim, você bota uma criança, pode botar uma criança surda numa sala de ouvinte que todo mundo saiba Libras. Eu acho mais interessante, sabe? Do que você chegar e largar uma criança. Mas a professora sabe. Quer dizer que ele vai interagir só com a professora e com as outras crianças. Não vai.
Não tem a ver. Eu quero que meu filho interaja com todo mundo, ouvinte, surdo, cego, entendeu? Então, mais lógico seria isso, né? Mesmo que a criança tenha um contato tardio com a língua de sinais, esta será a língua materna das pessoas surdas. As políticas linguísticas, a legislação, os direitos linguísticos dos surdos sobre a língua de sinais contribuem para as condições de ensinar Libras na sala de aula para os surdos. Para os surdos, o ser humano já nasce com uma gramática inata e esta gramática vai tornando forma conforme o seu desenvolvimento. Então, ele tem condições de aprender a língua de sinais a qualquer momento e depois aprender uma segunda língua, como modalidade escrita. A partir disso, podemos afirmar que para aprender língua portuguesa, o surdo precisa de instrução direta, ou seja, precisa da mediação entre o surdo e um professor. Sendo assim, é aprendida diferente de Libras, que é adquirida de forma natural. Para esse processo de aprendizagem, o professor que irá acompanhar esses alunos deve ser bilíngue, ter fluência na língua portuguesa e em Libras. A partir dessas reflexões sobre a importância dessa política linguística e a capacidade que os surdos têm de adquirir a língua de sinais de forma natural, você pode estar se perguntando: por que os surdos vão para escolas bilíngues? Essa resposta é simples. Eles vão às escolas pois ela será o eixo principal do desenvolvimento da língua, mesmo que as pessoas surdas já nasçam com essa capacidade inata de aprender. Além disso, na escola, os surdos estarão aprendendo outras coisas além da língua de sinais e também irão aprender a usá-la melhor nos diferentes contextos sociais. Algumas coisas simples, como por exemplo, não falar de costas para os alunos escrevendo na lousa. Isso também, para os surdos, uma coisa fundamental, para os ouvintes, uma coisa que enriquece. E o papel do intérprete na aula deixa o professor mais tranquilo, porque ele não tem que se preocupar na tradução do que ele vai falar para Libras, não é? O intérprete cumpre esse papel. E os surdos conseguiram assim um desempenho extremamente grande, uma avaliação assim, muito boa, comparativamente com o pessoal ouvinte, porque conseguem se concentrar muito mais no intérprete do que o ouvinte no professor. A primeira condição que eu penso quando eu penso nas crianças surdas que estão ingressando agora numa escola especializada é o olhar do professor, é fundamental, porque a gente não ouve palavras e a gente ainda não vê palavras nas mãos deles porque eles ainda não têm uma língua. Então a gente tem que ter um olhar muito profundo e a gente tem que fazer uma leitura sobre o que eles estão pensando, sobre o que eles estão sentindo. Para termos acesso ao conhecimento e à cultura, e também para exercermos a cidadania, nos valemos de certas habilidades, aprendidas à medida que as usamos. Essas habilidades são chamadas de competências e qualidades de ensino. O desenvolvimento dessas competências e qualidade de ensino se dá por meio da prática e do exercício. E na escola bilíngue para surdos,
o professor que ensina a língua materna deve propiciar meios de os alunos desenvolverem as competências linguísticas e sociocomunicativas necessárias para o exercício da cidadania e acesso ao conhecimento e à cultura. A escola bilíngue para surdos tem o objetivo de ensinar as pessoas a ler e a escrever uma segunda língua. Assim possibilita a acessibilidade dos surdos. Esse processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita é chamado de alfabetização. A escola bilíngue é um direito de toda criança surda para ter sua aquisição de linguagem como primeira língua, a língua dos sinais. Mas o poder público ou sociedade vem tendo dificuldade de cumprir a sua obrigação constitucional e precisa, nessas circunstâncias, priorizar o atendimento de comunicação em língua de sinais para surdos, principalmente de famílias de filhos surdos, para ter o seu acesso como a primeira língua e enriquecer a sua língua de sinais. A cada dia que passa, a sociedade está preocupada que as pessoas tenham autonomia. A partir disso, observe o vídeo que iremos assistir na sequência, sobre uma tecnologia que está sendo desenvolvida e que poderá dar essa autonomia para os surdos. Oi, eu preciso de 50 peças. É possível me entregar amanhã, de manhã? Ok. Ok, um abraço. Um abraço para você também.
partir dessa tecnologia que está sendo desenvolvida, cada vez mais pessoas surdas terão autonomia e não irão precisar depender de outras pessoas para realizar atividades comuns do seu dia a dia. Mas vale ressaltar que, para que isso seja possível, a educação bilíngue é apenas o começo, pois não basta apenas saber ler e escrever, é preciso mais, principalmente na era da tecnologia e do acesso rápido da informação. Se você tem dúvidas, então faça uma simples experiência. Saia na rua e observe o que está à sua volta. Por todo lado que você olhar, irá ver palavras e essas passam cada vez mais rapidamente aos nossos olhos, como experiência visual. Os espaços bilíngues contribuem para que o surdo possa interagir com outras pessoas surdas. Isso auxilia para manter o equilíbrio das relações de comunicação, que são fundamentais, bem como a troca de experiências visuais e a definição de papéis sociais. Com isso, compreendemos que saber ler e escrever não é suficiente. É preciso que as crianças consigam se inserir nas práticas sociais de leitura e de escrita, na comunidade em que esteja inserida. O espaço bilíngue para surdos é o resultado de uso de duas línguas, a língua de sinais e a língua portuguesa, respeitando as suas diferenças. Você conseguiu compreender a importância da educação bilíngue para os surdos? Ser bilíngue significa ter um espaço social em que se possa utilizar a língua de sinais como a primeira língua em sala de aula e transcendê-la. Mas será que esse decreto de Libras é importante para a formação bilíngue? Vamos refletir um pouco sobre isso. Veja que interessante. Nasceu o surdo. Será capaz de conhecer o mundo dos surdos, porque terá a visualização em línguas de sinais brasileira. Que orgulho! Nasceu o surdo. Será capaz de ter o direito dos surdos e também a identidade surda. Que orgulho! Nasceu o surdo. Será capaz de lutar pelo movimento dos surdos, porque tem o direito dos surdos. É diferente ser surdo e ser ouvinte. É diferente ter comunicação oral e visual. É diferente a forma de captar a comunicação, de ser, de entender, de compreender, de ser surdo. É diferente, sempre diferente, diferente demais. As coisas do ouvinte, tudo bem, mas nós temos nosso jeito de ser diferente. Ela se debate entre uma forma diferente de ser, de pensar, de olhar o mundo e a forma proposta de ser. Ela é como nos adverte Bourdieu, uma operação sociopolítica que sempre implica no reconhecimento e ou desconhecimento daquele que se quer conhecer. A comunidade surda é um conjunto de membros de um determinado local que partilham objetos e que se unem por diversos meios e atuam no coletivo para que consigam alcançar os seus objetivos. Lembre-se que uma comunidade surda poderá incluir ouvintes. Isso acontece para que os surdos consigam alcançar os seus ideais. O conceito de comunidade pode ser expandido nos diferentes contextos sociais e povos, pois as comunidades se organizam de acordo com seus modos de vida, costumes, crenças e culturas. Ser diferente dos demais não deve mais ser motivo de isolamento, exclusão social, estigma, preconceito, e sim, este é um momento propício para que ocorra uma mudança profunda na visão e costume dos povos, fazendo com que os diferentes se fundam no contexto sócio-histórico e se tornem nada mais, nada menos do que sempre foram, iguais. Os professores precisam ter uma série de habilidades. Precisam usar didática e educação de surdos na prática. Precisam ter a capacidade de localização, filtragem e avaliação crítica dos professores de Libras. O profissional de ensino em Libras envolve uma série de habilidades que vão muito além de usar em língua de sinais, currículo, jeito de ensinar, contação de histórias, fazendo as crianças surdas construir identidade e cultura surda. E qual o papel da escola como forma integrante no processo educativo? Depois de aprofundar o conhecimento sobre a realidade de ser surdo,
da comunidade surda, dos seus valores profissionais e éticos, da formação dos professores bilíngues e dos documentos, podemos concluir que o avanço das legislações do PNE, Plano Nacional de Educação, deve ser incorporado pela escola bilíngue para surdos e o professor deve trabalhar novas práticas e experiência. Note como a sociedade exige que um cidadão surdo se sinta padronizado, normalizado em um modelo ouvinte. Lembre-se que a língua materna do surdo brasileiro é a Libras, que há diferença entre o seu jeito de ser surdo, que é possível ser identidade surda em uma comunidade surda e não em outra forma do jeito dos ouvintes. Que para formar um cidadão que consiga interagir com o encontro surdo-surdo, a escola precisa, sim, ensinar língua materna. E o professor deve estar preparado e compreender esses sujeitos surdos. Como você está se sentindo em relação à educação bilíngue para surdos? Como podemos trabalhar com o currículo na educação de surdos? Uma estratégia de descolonização no currículo supõe, evidentemente, o projeto, a construção e a elaboração de novos materiais que possam refletir as visões e representações alternativas dos grupos subordinados. Quer dizer que devemos trabalhar com esse currículo sem descolonização? Você precisa entender que os professores surdos se envolvem na cultura surda querendo criar esse currículo, porém se identificam nessa mesma cultura. Olha o que Lunardi explica. É necessário que o currículo possa ser visto como um espaço privilegiado de relações de poder. Essas relações não se processam simplesmente através de formas homogêneas, regressivas, proibitivas. Elas também se dão de formas benéficas, ou seja, heterogêneas, produtivas, provocativas. Portanto, analisar o currículo envolvido pelas relações de poder significa trazer essa discussão para o campo da educação, mais precisamente para o projeto educacional crítico. A partir dessas discussões, é importante e necessário que você pense em um currículo para os surdos, lembrando do aspecto cultural. Bom, agora vocês podem fazer uma pequena entrevista com um professor na escola onde você trabalha. Pergunte como é o currículo na escola. Tem algum adequamento na cultura surda? Caso não, por quê? Esperamos que esse trabalho tenha contribuído para formar você, futuro professor de Libras. Aproveite tudo o que aprendeu para fazer uma reflexão e leia com atenção o seu caderno de estudos.